vamos lá, né, no segundo passo do método indutivo. Eu falei no vídeo anterior o passo observação e algumas ferramentas, né? Nesse eu vou falar sobre interpretação, que é o segundo passo, né? O que você vai fazer quando você concluir sua observação. Aí você vai passar para o segundo passo, que é a interpretação. E dentro de interpretação, o que você vai fazer, né? Primeira coisa, dentro de interpretação, você vai preencher, né, os verticais. O que é isso, irmão? Isso para mim é grego. Dentro dos verticais, dentro de interpretação, você vai preencher os verticais. Dentro dos verticais, de interpretação, você vai preencher os verticais. Os verticais nada mais nada menos do que a interpretação, né, do que os textos que você está estudando significou para os ouvintes da época. Então, se você está estudando um texto que quem recebeu foi uma igreja, né, tipo, se é uma carta, né, carta de Filemon, a carta de Paulo a Filemon. Então, quem recebeu Filemon foi a igreja. Então, o que significou o texto para o ouvinte da época, ou seja, o que significou para Filemon e o que significou, né, também, vocês vão ver lá, né, envolve uma igreja, o que significou o texto para a igreja. Então, você vai fazer a interpretação, né, você vai preencher o vertical. E sempre, né, com base bíblica, sempre observando os textos da palavra de Deus. Então você vai escrever ali, vai preencher, né, também tem um sistema, tem um exercício para isso, e você vai preenchendo esse vertical, certo? Outra coisa, interpretar, dentro do passo interpretação, você vai interpretar cada temático, né? O que significa isso? Temas, né, você vai interpretar os temas que o texto está sugerindo. Tem temas fáceis, tem temas difíceis, né, tipo, Filemon, né, está contando uma história, vai contar uma história. Então, quando surgir um termo, né, um tema lá que você desconhece, você vai interpretar esse tema, né? Você vai procurar ali nos textos, vai procurar evidência interna ali no texto, o que aquilo está dizendo. Você vai queimar os neurônios mesmo, você vai orar, você vai pedir revelação ao Pai, mas você vai interpretar esses temas. E existe, né, que nós chamamos de PD, que são passagens difíceis, que vocês também vão ter que interpretar, né? São palavras que talvez não existe no nosso mundo hoje, no nosso contexto hoje, mas que existiu na época. Então, dentro da palavra de Deus, você vai ver várias palavras assim, vários termos estranhos, né? Tipo, bem conhecido, né? O fundo é mais difícil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Isso é uma PD que a gente fala, uma passagem difícil, porque nós lendo, né, nós brasileiros, no português lendo, vai entender que, né, um rico pegar uma agulha e passar no fundo de uma agulha, no buraquinho de uma agulha. Só que isso nos textos não significa exatamente isso, ainda que, né, é difícil para uma pessoa passar no fundo de uma agulha, no buraquinho de uma agulha, mas na palavra esse fundo de agulha não é literalmente uma agulha, né? Era um determinado lugar, né, que quando vocês forem estudar, vocês vão entender lá o que significava. E tipo, outra passagem também, né, outra PD, passagem difícil, que eu já estou dando de mão beijada aqui para vocês, né? Quando o galo canta, quando Pedro traiu Jesus, né, antes que o galo canta, você vai me trair, né? O galo canta não significa também literalmente que era um animal, um galo que cantou, né? Ainda que naquele horário geralmente os galos cantam, né? Mas o significado do galo canta era uma das partes da madrugada,
né? E exatamente coincide com o horário que o galo canta, mas naquela passagem estava se referindo ao determinado horário. Então, quando fala assim, o galo canta, eu sei que é na primeira madrugada, né? Então, essas coisinhas assim, então são passagens difíceis. Dentro de interpretação vocês vão ter que interpretar, né? Passagens fáceis e também as passagens difíceis que vão surgir nos textos. Mas não se preocupe, né? Deus ele vai dar inspiração para vocês. Quando a gente gasta o tempo, quando a gente mergulha na palavra de Deus, a gente sabe, Deus ele nos honra e Deus ele fala, porque afinal de contas ele quer falar com a gente, ele quer se relacionar com a gente. Então se dedique aí. Dentro de interpretação você vai fazer isso, né? Preencher os verticais, né? Escrever ali o que os textos significou para os ouvintes, né? Os primeiros ouvintes. Não significou para você, é para os primeiros ouvintes. Você vai interpretar todos os temas que for surgindo, né? Você vai anotando ali no seu papel. E também essas passagens difíceis, né? Vocês vão ter que interpretar. Então, esse é o papel do segundo passo, interpretar. Você não vai aplicar, né? Você já fez uma boa observação, agora você vai estar você vai estar interpretando, você não vai aplicar ainda na sua vida, certo? E aí depois que você, né, a gente também tem alguns exercícios que vai direcionar para vocês, né, aplicar aquilo que vocês descobriu, aquilo que vocês tirou do texto, que Deus falou, né, aquilo que o Espírito revelou, aquilo que saltou da palavra ali. E então assim, aí a gente vai direcionar alguns exercícios para vocês aplicarem na vida de vocês esses princípios e valores. Amém? Então, bom, esse é o segundo passo. Também vai ser simples, vai ser fácil. A gente vai gastar tempo, né, mas é algo simples, não é algo, né, tão complicado. Então, se dedique aí mesmo, né, para poder você ter um bom material e para você ter bons princípios, né, da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e continue estudando, continue se dedicando mesmo à palavra do Senhor. Amém?